Dentro do tema que é obediência do mês de março, nós vamos hoje falar sobre lei. Na verdade, o tema dessa ministração é as 5 tábuas da lei. Se você já estudou sobre esse tema, você sabe que só houve 2 tábuas. No decorrer dessa mensagem, eu vou explicar o porquê das 5 tábuas aqui. O primeiro texto que nós vamos ler está em Êxodo, capítulo 19, verso 1 e 2. Diz assim: os israelitas partiram de Refidim, e naquele dia, no 3º mês, depois de terem saído do Egito, chegaram ao deserto de Sinai. Eles armaram um acampamento até o pé do monte Sinai. Feche os seus olhos, por gentileza. Faça a sua oração agora ao Senhor. Não só concorde com a minha, mas faça a sua oração. Eu vou falar com o Senhor e gostaria que você também fizesse isso. Pai, nós nos colocamos diante da sua presença agora, para poder ouvir o recado que o Senhor tem para nos dar. Nós estamos abertos, disponíveis à tua palavra. Fala conosco. Assim como diz a tua palavra, Senhor, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, o Senhor estaria ali, se faria presente. Nós somos mais que 3. Nós cremos na presença do Senhor aqui, não só porque a palavra promete, mas porque nós podemos sentir esta presença fluindo no nosso meio. Eu te peço, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida e que eu não venha macular a tua palavra. Me usa como um canal de bênção para poder compartilhar com os meus irmãos aquilo que o Senhor falou comigo. Que aonde eu não consegui chegar, ó Pai, com a minha forma de falar, com a minha interpretação de texto, com a minha retórica, que o Espírito Santo do Senhor possa ir e revelar esta palavra aos meus irmãos. Coloco nas tuas mãos tudo aquilo que nós deixamos para fora da igreja, que esse momento nós venhamos estar concentrados, conectados na sua palavra, e esperamos do Senhor algo novo, um rema, uma revelação, em nome de Jesus, amém. Eu vou contar uma história sobre o povo de Deus, na época de Moisés, logo depois que eles saíram do Egito. Eu trouxe uma apresentação aqui, breve, para a gente se situar, se contextualizar no texto que é grande, no texto que nós vamos ler. Esse aqui é um mapa lá da região da Ásia, representando aqui Abraão e Sara. Eles habitavam na terra de Ur dos Caldeus. Deus então diz para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra em que eu vou te mostrar, e nessa terra você vai se tornar uma grande nação. Esse lugar aqui é a terra de Canaã, onde hoje é Israel. A nação de Israel, ela está aqui. Abraão viveu nesse local, teve filhos e morreu. Depois dele, o seu filho Isaque viveu nessa terra, teve filhos e morreu. Na época de Isaque, houve uma fome grande aqui. E as pessoas, era comum elas migrarem, mudarem de país. É como hoje a gente vê muitas pessoas saindo do Brasil, indo para os Estados Unidos. Naquela época, o Egito era um país de potência, um país rico. Mas Isaque disse o seguinte: olha, Deus me plantou aqui nesse lugar e eu não vou sair na terra da minha promessa. Eu vou crer no Senhor e eu vou ser fiel à promessa que Ele me deu. E a Bíblia diz que naquele ano Isaque ele colheu a 100 por 1. Deus honrou a fidelidade de Isaque. Isaque morre, vem o filho dele e mora nesse local. Jacó, que depois teve o nome dele trocado para Israel. Israel teve então os seus filhos aqui, e nesse meio termo, eu acredito que a maioria já deva ter ouvido aqui a história de José, que os irmãos mais velhos dele, por ciúme, por ver que Jacó, Israel, ele era mais amoroso e demonstrava mais amor por José, por ciúme venderam ele como escravo. José então sai da terra prometida, sai de Israel
e vai para o Egito, primeiro como escravo, mas Deus muda a trajetória, muda a vida, muda a história de José, e ele se torna governador de todo o Egito. Logo depois, então, tem fome novamente nesse local. E toda a família de Israel, buscando melhor condição de vida, sabendo que eles não sabiam quem era José e que estava ali, mas sabendo que haveria uma acolhida no Egito, eles então migram para a terra do Egito. 70 pessoas saem daqui da terra de Canaã, de Israel, e vão para o Egito. E no começo da vida deles ali no Egito, eles foram muito bem quistos, porque José, além de governador, além de autoridade, ele era amigo do faraó, ele era uma pessoa de confiança. Então toda a família de José, ali no Egito, viveu bem. E eles começaram a se multiplicar e a gostar, e a acostumar com um território, que não era a terra que Deus prometeu para eles, mas eles começaram a acostumar com aquilo que não era promessa do Senhor. E a palavra de Deus diz que eles ficaram, a família de Israel, os descendentes de Israel, ficaram no Egito por cerca de 400 anos. A Bíblia diz que em determinado momento, dentro desse período de 400 anos, levantou-se um faraó que não fazia mais menção de José, que não lembrava mais de José, não era querido, não tinha ele com estima. E a Bíblia diz então que o faraó, ele olha para aquele mundo de hebreus que estavam se multiplicando na terra do Egito e diz: eles comem da nossa terra, eles plantam na nossa terra, daqui a pouco eles vão dominar a nossa terra. Eu não sei se você lembra, alguns anos atrás teve um boom de haitianos aqui no Brasil, e depois um pouquinho mais de outras regiões ali, mas os haitianos vieram em peso. É mais ou menos isso que aconteceu quando o povo do Egito recebeu os hebreus. Eles viram aquele povo se multiplicar na terra deles e disse: eu não posso tirar a comida, o alimento da minha terra, da minha família, dos meus, para dar para os hebreus. E qual foi a decisão que eles tomaram? Escravizar o povo hebreu. Então a família que cresceu em grande número aqui, se tornou escravo. Deus então levanta Moisés, Moisés vem, tira o povo do Egito e traz eles de volta para a terra de Canaã. E a história que eu vou contar hoje está logo quando eles saíram do Egito e chegaram nessa região de deserto aqui, que é o deserto do Sinai, e a história toda que nós vamos ouvir está sob um monte chamado Monte Sinai. Êxodo capítulo 19 conta que os hebreus fizeram um acampamento ao pé do Monte Sinai. Essa é uma imagem feita por inteligência artificial, então ela não é realmente o Monte Sinai, mas é só uma representação. A Bíblia diz em Êxodo 19 que o povo se reuniu ao pé, se acampou, ao pé do Monte Sinai. E eles ficaram ali naquele local durante um ano. Durante um ano, eles ficaram ao pé do monte. Versículo 3 do capítulo 19. E Moisés subiu ao monte para se encontrar com Deus. E do monte o Senhor Deus o chamou e lhe disse: diga aos descendentes de Jacó, os israelitas, o seguinte: vocês viram com seus próprios olhos o que eu, o Senhor, fiz com os egípcios, e como trouxe vocês para perto de mim, como se fosse sobre as asas de uma águia. Agora, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, vocês serão o meu povo. O mundo inteiro é meu, mas vocês serão o meu povo escolhido por mim. Vocês são um povo separado somente para mim e me servirão como sacerdotes. É isso que você dirá aos israelitas. Então Moisés foi, chamou os líderes do povo e contou tudo o que o Senhor havia ordenado. Então responderam todos ao mesmo tempo: nós faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou essa resposta ao Senhor. Veja bem, o povo reunido ao pé do monte,
Deus fala com Moisés e diz: Moisés, se esse povo que está aqui reunido me obedecer, me servir, ele será o meu povo escolhido. Para sempre eu vou ser deles e eles serão meus. Moisés então vai até o povo e diz o que Deus falou com ele. E o povo diz: nós faremos tudo. Na nossa cultura do Brasil, é institucionalizado a mentira, a falta de palavra. Às vezes nós assumimos um compromisso com uma pessoa e a gente talvez sabe que nós não vamos cumprir. E se a gente não cumprir, falar, não deu para fazer e está tudo bem. Não são todas as pessoas que honram a palavra. Não são todas as pessoas que honram um compromisso. Se a pessoa combina uma coisa, mesmo com a lei, mesmo com o contrato, mesmo com regras de quebra de contrato, ainda assim tem gente que não cumpre. Não era diferente do povo de Deus. Ali, eles disseram: nós faremos tudo o que o Senhor disser. Você vai ver que ao longo dessa história, não foi bem assim o que eles cumpriram. Versículo 9 do capítulo 19. E disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor: vai ao povo, e santifica-os hoje e amanhã, e lavem as suas roupas. Estejam prontos para o terceiro dia, porquanto o terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. O que Deus falou aqui? Ele disse: Moisés, manda o povo se consagrar, manda o povo fazer um jejum. Aqueles que são casados, que não deitem com as suas mulheres, lavem as roupas, porque eu vou descer do céu e vou falar com você. E as pessoas que estiverem ali ao redor vão me ouvir falar com você, e eles crerão que você é homem de Deus, homem escolhido. Sabe, meu amado, o apóstolo Paulo, ele dizia assim: olha, teste os espíritos como os bereanos fizeram. Não é porque tem uma pessoa com um microfone na mão, não é porque tem um líder na internet, não é porque tem alguém numa posição à frente dos outros, que aquele homem ou que aquela mulher é de Deus. Deus estava ensinando para o povo, ensinando para Moisés a reconhecer uma autoridade divina. E como que a gente reconhece uma autoridade divina? Se a gente conseguir escutar a voz de Deus através da vida dele. Deus falou: eu vou conversar com você, Moisés, e as pessoas vão ver o meu diálogo com você. Eles vão ver nós dois conversando, e eles vão crer que você é o escolhido. É isso que nós também devemos buscar. Não é simplesmente por conta de um local, de um ambiente gostoso, por conta de uma emoção, por uma questão sensorial. Não, nós devemos estar na igreja e buscar a igreja, porque nós vemos que a liderança e aqueles que estão à frente, nós conseguimos ouvir a Deus através da vida deles. Deus estava fazendo essa aliança com Moisés, fazendo este pacto com ele. E ele disse: manda o povo ir se consagrar, daqui 3 dias vocês voltam. A tradição judaica diz que o tempo que eles gastaram saindo do Egito até esse dia daqui, deu 45 dias. Cumprindo a palavra do Senhor que diz que depois da Páscoa, no próximo sábado, começava a festa das semanas, que seriam 7 semanas, 49 dias, o terceiro dia, onde Deus falaria com o povo, coincidia exatamente com o 50º dia, que era celebrado a festa de Pentecostes. Então, a tradição judaica, eles celebram o dia de Pentecostes, que é 50 dias depois da Páscoa. Eles celebram esse dia como considerando que foi nesse exato dia, no 50º dia, em que Deus deu para o povo os 10 mandamentos. Deus então manda o povo consagrar,
E aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de trombeta muito forte, de maneira que estremeceu tudo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como a fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou Moisés ao cume, e Moisés subiu. Essa é a primeira vez que Moisés, ele então vai subir no monte, para ter uma experiência sobrenatural com o Senhor. Debaixo de nós está uma palavra que em 2026 nós vamos experimentar o sobrenatural do Senhor. Moisés, quando ele sobe ao monte, ele vai ter um encontro direto com o Senhor. Nesse encontro, Deus dá a ele os 10 mandamentos. Eu não vou ler os 10 mandamentos, mas logo quando tem o diálogo de Deus com Moisés, e todo o povo escutou aquela conversa. Esse diálogo, Deus estava dizendo para Moisés, mostrando para ele os 10 mandamentos. Alguns dias atrás aqui, quem estava num domingo, ouviu eu falar sobre lei absoluta e lei aplicada. Os 10 mandamentos é a lei absoluta que reflete o caráter de Deus. Não são só regras de conduta, mas ele revela, cada um dos mandamentos revela uma faceta do caráter de Deus, de um atributo dele e que não muda. Êxodo capítulo 20, em casa, não vai dar para a gente ler todos os textos aqui, mas em casa, leia o capítulo 20, a partir do versículo 1, vai estar os 10 mandamentos. Versículo 18, e todo o povo viu os trovões, os relâmpagos e o sonido da trombeta, e o monte fumegando, e o povo vendo isso, retirou-se e pôs de longe. Meu amado, aquele povo que acabara de dizer assim, nós faremos tudo o que Deus falar, nós faremos tudo o que Deus disser. Quando eles ouvem a voz de Deus, a primeira coisa que eles fazem é fugir, é correr. Isso lembra muito Adão e Eva. Adão e Eva viviam bem, viviam no paraíso. Quando pecam, o pecado revela para eles a nudez. O pecado revela para eles como eles estavam, a situação pecaminosa, a situação vulnerável. E eles ouvem a voz de Deus. E quando eles ouvem a voz de Deus, o que eles fazem? Fogem, vão se esconder. Aquele povo que disse ali atrás, que faria tudo o que Deus falou, nesse momento, quando ouvem a voz dele, foge. E disseram a Moisés, fala tu conosco e ouviremos, não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo, não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Como pode, meu amado, uma pessoa dizer, eu não quero ouvir a voz de Deus, eu prefiro ouvir uma pessoa, eu prefiro ouvir um líder, eu prefiro ouvir um influencer, eu prefiro ouvir um chat GPT, eu prefiro ouvir uma inteligência artificial do que ouvir o próprio Deus. Como pode alguém falar uma coisa dessa? E não era qualquer pessoa, era pessoa que tinha visto os milagres acontecendo lá no Egito. Eram pessoas que viram o milagre acontecendo no meio do caminho. Eles tiveram medo. Tem muita gente que tem medo da presença do Senhor, tem muita gente que tem medo de falar com Deus e de estar de frente com Ele. O que faz alguém ter medo de estar diante do Senhor é a vida do pecado, é a vida não renunciada. Porque aqueles que lavaram as vestes e se santificaram diante do Senhor, querem estar junto com o seu Deus, não fogem dele quando ele fala. Êxodo capítulo 31, veja, nós paramos lá no capítulo 20. Passaram-se todos esses capítulos aqui.
A diferença de dias entre o capítulo 20 e o capítulo 31 dá a soma de 40 dias. Moisés subia e descia no monte. Algumas vezes ele subiu, aproximadamente 3 vezes, ele subiu e desceu. Logo depois que teve a conversa com Deus dos 10 mandamentos. E teve uma vez, a última vez agora, que ele então sobe. E ele acaba demorando. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele, no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Esse tempo aqui, que Deus falou com Moisés, demorou 40 dias. E se você quer ver a conversa de Deus com Moisés, leia o capítulo 21, 22, 23, até o 31. Nós vamos ver essa conversa. Deus deu orientações de como seria o culto, de como seria a convivência na terra prometida, de como seria a adoração, de como seria o comportamento um com os outros. Moisés ficou 40 dias, e no final, Deus deu 2 tábuas para Moisés, 2 tábuas de testemunha. Porém, acontece no meio do povo o que foi chamado de o grande pecado, segundo Moisés. Êxodo capítulo 32, versículo 1. Vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se o povo de Arão e disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres e dos vossos filhos e das vossas filhas, e trazei-mo. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam sobre as suas orelhas e trouxe Arão. Veja bem, quando o povo saiu do Egito, Deus deu uma ordem para eles: tomem todos os ouro, pratas, tome toda a riqueza do Egito e leve consigo. Com isso, Deus estava dando provisão, estava dando riqueza para aquele povo que estava saindo da escravidão rumo à terra prometida. E quando eles chegassem lá e construíssem o seu país, eles iam precisar de condição financeira. Deus deu então esse recurso para o povo que saía do Egito. Porém, quando Moisés sumiu, quando ele ficou ausente, a primeira coisa que o povo fez foi pegar aquele provento de Deus, aquela provisão, e fazer um altar e fazer um ídolo com aquele recurso. Quantas pessoas, meu amado, nas igrejas têm feito isso, pego da provisão que Deus tem dado e trocado por ídolo, trocado por outras coisas que não é Deus, afrontando ao Senhor, utilizando do recurso financeiro para fazer aquilo que Deus não chamou a pessoa para poder fazer. Arão então tomou, e ele os tomou das suas mãos, e trabalhou o ouro com um buril, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, e apregoou Arão, e disse: amanhã será festa ao Senhor. Arão era próximo de Moisés. Arão tinha sido ungido sacerdote, líder do povo. O povo vê o seu líder sumir durante 40 dias. E o que eles fazem? Vão até o número 2, ao representante de Moisés, ao representante de Deus, e diz: nós queremos que você faça para nós um Deus. Quantas pessoas dentro das igrejas precisam de uma materialização de algo para poder crer em Deus? É uma toalha? É um copo de água sobre a TV? É um lenço no travesseiro? Eu não estou criticando isso, não estou dizendo que não se deva fazer isso.
mas Deus é muito mais do que um bezerro de ouro feito com o adorno que tinha nas pessoas. Deus é muito mais do que a água, o líquido que está dentro de um copo. Existem pessoas que precisam, para se achegar a Deus, precisa de algo material para ver. Ao Deus invisível, ao Deus desconhecido, eles têm dificuldade de adorar, dificuldade de conhecer. E a visão sai do mundo espiritual e fica no mundo físico, porque eu preciso ver algo palpável para eu crer que Deus existe. Foi o que aquele povo fez. Faz para nós um ídolo, faz para nós um Deus, para que a gente possa adorar. E o sacerdote, que deveria primar pela palavra do Senhor, zelar pela palavra do Senhor, o que ele faz? Ele não só permite o povo criar deuses, como ele mesmo produz esse Deus, funde esse Deus, funde o ouro. A Bíblia fala que ele pegou ali um buril, tipo não, ele é tipo uma espadinha, ele serve para poder modelar o ouro que está incandescente. Em outro momento, amanhã eu mando uma foto no grupo da igreja, para poder ver. Ele não só permite, como ele pega aquilo e ele trabalha, ele entalha aquele bezerro. Como eu disse, para você reconhecer uma pessoa que tem autoridade de Deus, você precisa ouvir a voz de Deus através da vida dele. Aquele povo não estava ouvindo a voz de Deus através de Arão, ele estava ouvindo outra voz. Então, disse o Senhor a Moisés, e nisso, Moisés está lá em cima, nos 40 dias do monte. Disse o Senhor a Moisés, vai e desce, porque o povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram, e ofereceram sacrifícios, e disseram, estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto a este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Cerviz é essa parte aqui, é a nuca, pessoa que é dura, que não se curva, a pessoa que é arrogante, a pessoa que não é humilde, a pessoa que não se dobra. Deus estava dizendo que o povo que tinha sido tirado do Egito era pessoa de dura cerviz, não era humilde. Agora, pois, deixe-me para que o meu furor se acenda contra ele e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Olha o que Deus está falando para Moisés. Moisés, o povo está pecando lá embaixo. Faz o seguinte, desce, vai lá para baixo, porque a minha ira vai se acender contra aquele povo, e eu vou destruir eles. Mas de você, Moisés, eu vou fazer uma grande nação. E aqui entra a tipificação de Cristo na vida de Moisés. Capítulo 32, versículo 11. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse, ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Lembra-te de Abraão, de Isaque, de Israel, os teus servos, os quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste, multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e darei à vossa descendência toda esta terra, de que tenho falado, para que possuam por herança eternamente. Então o Senhor se arrependeu do mal que dissera que havia a fazer ao seu povo. Esse arrepender aqui, não é que Deus é assim, eu vacilei, eu pensei errado. Quando eu disse de lei absoluta e lei aplicada, eu falei que a lei aplicada, ela pode ser revogada, ela pode ser mudada. Deus, ele deu uma sentença, pode ter uma sentença contrária sobre a nossa vida, mas a última palavra é do Senhor. E o Senhor pode mudar a história da nossa vida. Pode parecer que não tem solução, pode parecer que é impossível, mas enquanto Deus não decretar, aquilo ainda não é o fim. O Senhor, ele disse, eu vou castigar, mas ele viu alguém que se colocou na brecha. Uma pessoa só,
intercedeu por toda uma nação. Quando o povo saiu de Israel e foi para o Egito, eram mais ou menos 70 pessoas. Quando eles saíram do Egito e foram ali para o Sinai, eram mais ou menos 3 milhões de pessoas. Durante 400 anos se multiplicou aquela família. E foram mais ou menos 3 milhões de pessoas que estavam aqui, e Deus iria trazer o juízo sobre eles. Mas Moisés, representando Cristo, ele coloca na frente e intercede pelo povo. E diz: Senhor, não, lembra que o Senhor disse que Ele é o teu povo. Deus achou um remanescente. Meu amado, Deus sempre precisa de um remanescente. Quando Ele ia trazer juízo na terra com água, Ele achou Noé. Quando Ele achou que ia trazer juízo na cidade de Sodoma e Gomorra, Ele achou um remanescente, e Ele não destruiu aquele remanescente. Deus, Ele só precisa de um que se levanta e fala: eu vou me colocar na brecha, eu não vou ser como aqueles que se renderam e que fizeram altares para outros deuses, eu vou permanecer fiel ao meu Deus. Versículo 32, 15, capítulo 32, versículo 15. E virou-se Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na mão. Tábuas escritas de ambos os lados, de um lado e de outro lado estavam escritas. E aquelas tábuas eram obras de Deus. Também a escrita era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Aquela tábua é uma pedra, igual a gente, daqui a pouco a gente vai ver um desenho dela ali. Aquilo foi entalhado por Deus. O próprio Deus tirou da rocha, o próprio Deus cortou ela, manuseou ela, e fez 2 tábuas. E o dedo de Deus foi lá e escreveu. Aquela mesma lei que tinha sido falada para o povo, aquele diálogo que Moisés teve com Deus, lá em Êxodo capítulo 20, Deus então agora no capítulo 32, Ele registra aquela lei, Ele registra aquele diálogo, e Ele entrega para Moisés. Moisés toma nas suas mãos as 2 primeiras tábuas, e desce. Nesse momento, a aliança vai ser quebrada. Êxodo 32, 17. E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: alarido de guerra há no arraial. Veja bem, Arão era o representante de Deus lá no povo. Arão não estava com Moisés no monte. Arão não estava lá assim, recebendo a presença de Deus. Diante do Senhor só ficou Moisés, ninguém mais chegou perto dele. Mas Arão não ficou mais perto no monte, Arão ficou no pé do monte. Mas Josué subiu com Moisés. Sabe, uns tempos atrás eu ministrei uma palavra aqui a respeito de Eliseu. Era aquele que deitava água sobre as mãos do profeta Elias. Aquela pessoa que estava auxiliando, aquela pessoa que estava próximo. Meu amado, quanto mais próximo da pessoa que tem unção, mais ungido você vai ficar. Quanto mais perto, esses dias atrás o pastor Ivaí ministrou aqui uma palavra, quando o povo estava protegendo os muros de Jerusalém, cada família dava o braço, cada família estava perto, nós estamos juntos. Quanto mais próximo, mais nós recebemos. E Josué foi um dos 2 que não morreram no deserto, mas que receberam a promessa do Senhor e entraram na terra prometida. E mais, Josué foi a pessoa que Deus levantou para dar continuidade no ministério de Moisés, porque ele estava junto. Enquanto um estava lá fazendo bezerro de ouro para adorar outros deuses, tinha um que estava próximo do líder falando: eu quero buscar Deus, eu quero Deus, eu não sou como os que vão ficar longe, eu quero estar com o Senhor. Versículo 19, aconteceu que chegando Moisés ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se-lhe o furor, arremessou as tábuas com as 2 mãos e quebrou ao pé do monte. Aquela tábua que Deus tinha feito, que tinha entalhado e que tinha escrito com Deus,
Moisés, com raiva, porque viu o povo adorando outro Deus, ele pega a tábua e quebra. Não era só uma raiva de Moisés, mas ali havia um ato profético. Estava sendo quebrado a aliança. Deus tinha dito: eu vou fazer uma aliança com você, e registrou essa aliança. Mas antes daquilo ser oficializado, ser registrado e dado ao povo, o povo já tinha quebrado. Lembra que lá atrás o povo disse: nós faremos tudo que o Senhor mandou? Ali eles já tinham quebrado essa aliança. Então houve uma má notícia, depois que o povo quebrou essa aliança. Êxodo capítulo 33, versículo 1. Disse mais o Senhor ao Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste. Subi da terra do Egito, a terra que eu jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a sua descendência eu darei. E enviarei um anjo adiante de ti, e os lançarei fora, os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Há uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de dura cerviz, para que não te consuma eu no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, pranteou-se, e ninguém pôs sobre si os ornamentos. Sabe o que Deus falou para o povo? A herança está mantida, eu vou te dar a sua herança, mas eu não vou com você pelo caminho, você vai seguir sozinho. Quantas pessoas têm trocado a presença de Deus pela herança? Elas vão ser bem-sucedidas, elas vão ter filhos nas boas escolas, elas vão ter uma saúde impecável, elas vão ter paz, elas vão viajar, elas vão comer do bom e do melhor, porque é a promessa que está na palavra do Senhor. Mas, meu amado, de que adianta ter promessa se não tem presença? De que adianta nós vivermos aquilo que Deus tem nos dado, se nós não podemos compartilhar com Deus? Essa foi a má notícia que o povo recebeu. Deus disse: eu vou dar, eu prometi, então eu vou cumprir minha promessa. Eu falei que eu vou mandar vocês para uma terra que mana leite e mel, então eu vou cumprir, mas eu não vou, eu vou mandar um anjo, ele vai guardar vocês, ele vai proteger vocês, e vocês então vão viver lá, mas eu não vou com vocês, porque vocês quebraram a promessa. Meu amado, nós queremos sim viver as promessas do Senhor, mas muito mais do que a promessa, é o dono da promessa. Muito mais importante do que receber coisas boas e viver bem aqui na terra, é viver o Deus que deu esta promessa. Então lhes disse, aí Moisés agora está falando com o Senhor, então lhe disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Como, pois, saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo? De todos os povos que há sobre a face da terra, Moisés estava falando novamente como aquela pessoa de Cristo. Ele estava dizendo: Senhor, não é a sua presença no meio de nós que nos faz ser o seu povo? Então nós não queremos ir se o Senhor não for conosco. Nós não queremos andar por aí. Eu não quero ser bem-sucedido financeiramente, eu não quero ser bem-sucedido profissionalmente, eu não quero ser bem-sucedido familiarmente, eu não quero ser bem-sucedido na minha saúde se Deus não estiver comigo. De que adianta? Foi isso que Moisés estava dizendo para Deus. Versículo 17, então disse o Senhor a Moisés, novamente Deus, ele muda uma sentença, por conta de alguém que se coloca à disposição. Moisés se põe à frente, Deus então muda. Farei também isto, o que tem dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço pelo nome. Nós precisamos ser conhecidos pelo Senhor. O nosso nome deve ser soado nos ouvidos do Senhor como de uma pessoa boa, de alguém que Ele tem prazer em conversar, sermos achados pelo Senhor e conhecidos. Mas vai ter gente que o Senhor não vai conhecer,
E quando chegar aquele dia, ele vai falar: afasta de mim, porque eu não te conheço. Mas a nós o Senhor tem dado essa promessa: eu vos chamo pelo nome, eu conheço vocês. Nós devemos permanecer nesta palavra. Deus então dá novas tábuas. Deus agora ele reconcilia com o povo e reconcilia com Moisés. Êxodo 34. Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebrastes. Então Moisés lavrou 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe tinha ordenado, e levou as 2 tábuas de pedras na mão. A primeira tábua foi Deus que entalhou. A segunda, na reconciliação, Deus está dizendo: vem, eu vou te mostrar que eu te perdoei. Vamos fazer junto? Vamos caminhar junto? Uns tempos atrás, o banco do meu carro tinha quebrado. Eu fui, desmontei ele e eu precisava soldar. E eu ia lá soldar sozinho, mas eu fui e chamei o Isaac. Isaac, toma a máscara, toma o ferro, solda aí. E ele foi lá e soldou. Eu não precisava que ele soldasse para mim, mas eu estava ali compartilhando com ele um momento, compartilhando com ele uma vida. Deus estava então mostrando para Moisés: Moisés, eu te perdoei, eu perdoei o povo, vamos trabalhar junto, pega aí agora, refaça as tábuas, e eu vou escrever de novo, vai ser o meu dedo escrevendo, mas vai ser você a entalhar as pedras. E disse Moisés, Senhor, se agora tem achado graça aos teus olhos, vá agora o Senhor no meio de nós, porque este é o povo de dura serviço, sim, é povo de dura serviço, porém perdoa as nossas iniquidades e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Novamente, um coração humilde, pedindo ao Senhor: fica conosco, foi o que Moisés pediu ao Senhor. Então disse o Senhor: eis que eu faço uma nova aliança, farei diante de todo o teu povo, maravilhas, que nunca foram feitas em toda a terra, nem em nação alguma, de maneira que todo este povo, cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa maravilhosa é o que faço contigo. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, Moisés trazia as 2 tábuas do testemunho em sua mão. Quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que o Senhor falara com ele. E olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, pelo que temeram de chegar-se a ele. Assim acabou Moisés de falar com eles, e tinha posto um véu sobre o rosto. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, e que resplandecia a pele do rosto de Moisés. E tornava Moisés a pôr o véu sobre o rosto, até que entrava para falar com ele. Ali estavam as 2 outras tábuas da lei. A primeira Moisés quebrou. A segunda, agora, Moisés faz juntamente com Deus. E quando Moisés desce do monte, o rosto dele brilhava. Sabe por quê, meu amado? O rosto de um cristão, um rosto de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ele brilha, ele reflete a glória que há em Deus, no falar, no agir, no pensar. Uma pessoa que tem o Espírito do Senhor reflete a presença dele. Aqui vem a 5ª tábua. As 2 primeiras foram quebradas, as duas segundas se perdeu pelo caminho, e nós vamos ver isso aqui. O povo, mesmo assim, com o passar do tempo, perdeu a presença do Senhor, não fez questão mais dessa tábua, desse símbolo de aliança.
Jeremias capítulo 31 diz assim: e eis que vem dias, o Senhor diz, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que eu fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirarem da terra do Egito, porquanto aquele povo invalidou o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daquele dia, diz o Senhor. Porém a minha lei no seu interior, e as escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Deus então promete algo, diz: olha, já não vai haver mais lei nas mãos, a lei vai estar no coração, dentro de cada um de nós que estamos aqui. Nós não vamos ter mais um objeto externo, mas vai ser interno, a presença do Espírito. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 2, vós sois a nossa carta, escrita nos nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedras, mas em tábuas de carne e de coração, dentro de nós. Foi essa a obra que Cristo fez, foi esse o concerto que Deus deu para nós. Versículo 4, e é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade, ela vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não de letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, que foi gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, o qual era transitória, como não será maior a glória, o ministério do Espírito? Mas todos nós, com rostos descobertos, refletindo um espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. O que o apóstolo Paulo estava falando é o seguinte: olha, quando Moisés desceu com aquelas tábuas transitórias, o rosto dele brilhou, a glória dele brilhou, quanto mais agora os nossos rostos não vão brilhar na presença do Senhor, por termos o Espírito Santo dentro de nós. A glória em que nós vivemos, a glória, a oportunidade do momento em que nós temos vivido, é melhor do que o que os nossos antepassados viveram. Porque Deus não vai escrever num papel, numa pedra que está longe de nós, mas será escrita no nosso coração, dentro de nós. Feche os seus olhos, por gentileza, meu querido. Pai, da mesma forma com que o Senhor falou comigo essa palavra, eu tentei compartilhar com os meus irmãos. Fala conosco, transforma essa palavra, essa letra em rema, porque a letra mata, mas se o Senhor revelar essa palavra no nosso coração, nós teremos vida. Pai, nos ajuda na nossa falta de fé, nos ajuda na nossa fraqueza, nos ajuda, Senhor, ó Pai, a viver de acordo com a Tua vontade. Não permita, Senhor, ó Deus, que nós venhamos cair, que nós venhamos perecer. Não permita que nós venhamos ser de dura cerviz, mas que nós possamos ser humildes, a ponto de entregar a nossa vida todos os dias na Tua presença. É o que eu te peço desde já, te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.